Boa noite a todos. Tá ok o som? Ótimo. Eu sempre falo com a Cândida e que é uma alegria assim enorme vir aqui. Eu adoro vir ao Jefa, adoro. Assim, eu fico assim super feliz. Assim, eu me sinto tão abraçada, tão querida, tão envolvida e que a gente chega aqui e fica absolutamente à vontade. Fico muito feliz de poder estar aqui novamente. E o tema da noite de hoje continua sendo do Evangelho, e é o capítulo 14, onde nós vamos falar honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, é muito interessante como as coisas vão se encadeando, né? O nosso preparo de hoje, falando das aflições, das angústias que muitas vezes nos pegam e que nós não sabemos como fazer para poder sair daquela situação. E a primeira ideia que nós temos quando a gente está em aflição é realmente correr para o colo dos nossos pais, né? Sejam eles de que forma tenham sido para nós, né, pais biológicos ou não, ou qualquer outra forma de família que nos abrigue, sempre essa busca, esse retorno a esse seio familiar que nos dá conforto e carinho. Então, quando a gente trata dessas aflições, a gente se remete a essa situação de voltar ao seio familiar e vem absolutamente de encontro a esse nosso estudo de hoje. Porque tantas vezes nós temos dificuldade de fazer esse caminho de volta, né? Porque algumas vezes é difícil para nós estar ao lado dos nossos pais, das nossas mães, da nossa família, do nosso seio familiar. Aí aqui, no Evangelho, nesse capítulo, tem, assim, bem lá no meio, que eu achei uma frase que é fundamental para a gente poder começar o nosso estudo de hoje. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Então, isso é claro porque, por mais dificuldade que nós venhamos a passar, por mais difícil que algum problema possa se apresentar, quando o problema é de ordem do coração, né, quando ele nos atinge no íntimo, é quando nós nos desestruturamos realmente. E por que será que essa passagem, por que será que este texto está aqui no meio exatamente desse capítulo que fala sobre o nosso pai e a nossa mãe? Jesus traz algumas passagens que estão listadas aqui, que a gente vai dar uma lida rápida para que a gente possa compreender o capítulo, é onde ele fala assim: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E honrai, muitas vezes isso nos parece um pouco assustador, porque a gente fala assim, mas nós amamos os nossos pais, né? Amamos nossas mães. E nunca exploramos muito bem o que vem a ser esse honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então vamos entender o que é aqui exatamente a passagem, para ficar mais fácil para nós aqui, que é o comecinho. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestarei falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E um pouquinho mais adiante, a outra passagem de Jesus, é onde ele fala assim: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conversando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelo que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Marcos e Mateus. E aí a gente fica assim, né? Kardec coloca, quando ele distribuiu o estudo desse capítulo, duas questões que, num primeiro momento, nos parece contraditória, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, não, né, todos os outros
preceitos que estão no começo do capítulo, e logo em seguida nos parece uma negativa, como se Jesus estivesse negando a sua mãe e aos seus irmãos, que naquela época não necessariamente eram irmãos consanguíneos, né? Porque eles consideravam os primos, as pessoas familiares, todas do mesmo meio, como irmãos. Então, eles, quem são meus pais, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Os que estão aqui comigo são meus irmãos. Então, essa talvez é a parte mais importante desse capítulo, para que a gente possa entender o seguinte: honrarás teu pai e sua mãe. Então, quando ele começa dizendo honrarás seu pai e sua mãe, ele não deixa nenhuma margem de dúvida com relação a o que nós tenhamos que fazer. Não existe dualidade nessa afirmação, né? Talvez você possa fazer de uma maneira com um ou faça de alguma outra maneira com outra. Não, simplesmente honrai. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Não existe sim e não existe não. Em várias passagens do Evangelho, nós percebemos as colocações de Jesus, porque algumas coisas que ele fala, ele dá o proceder, outras ele simplesmente diz sem chance de questionamento, que é para ser daquela maneira. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né, amar os vossos inimigos, honrar o seu pai e a sua mãe, são questões que não deixam dúvida no que nós tenhamos que fazer. E por que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe? E por que eu não posso ter dúvida com relação a isso? Os espíritos mais elevados, que nós chegaremos lá com toda certeza, eles já não têm dúvida com relação a nenhum desses ensinamentos. Por quê? Esse significado de dualidade que nós trazemos na nossa vida, sim, talvez, não, é que nos faz, nos mantém nessa faixa vibratória aqui que nós vivemos. Quando nós compreendermos, porque, por exemplo, honrai vosso pai e vossa mãe, mas como é que será que a gente faz na nossa casa? Como é que a gente será que faz com a nossa família? Nós aprendemos isso, e será que nós mantemos esse mandamento o tempo inteiro? Somos sequenciais na nossa atitude? Nós não fazemos assim. Ora estamos de uma maneira, ora nós agimos de outra. Então, o que Jesus queria trazer para nós é exatamente essa retidão, esse processo correto com relação a esse sentimento. Nesse capítulo, um pouco mais adiante, na instrução dos espíritos, ela é dada somente por um espírito, que é de Santo Agostinho. E é muito grande, vale muito a pena ser lido por todos, porque ele faz um chamado, embora esteja falando assim teoricamente dos filhos para com os pais, ele faz um chamado inverso dos pais da responsabilidade dos pais com relação aos filhos. Por quê? Porque, afinal de contas, uma vez filhos, também seremos pais mais adiante. E ele traz o sentido de quanto é importante que nós, ainda na condição de pais, saibamos ensinar exatamente essa retidão de ideias que Jesus trouxe para nós. Quando que nós colocamos as ideias nos nossos filhos? Quando que nós desenvolvemos? Quando que nós semeamos esse caminho junto aos nossos filhos? Desde muito cedo, desde muito pequenos. E todas as coisas que nós ensinamos para os nossos filhos, elas vão sendo conduzidas porque desde pequenininhos eles obedecem, eles percebem, eles têm esse exemplo no pai e na mãe. Então, esse momento é o momento de nós trabalharmos esses mandamentos do Senhor. É nessa hora que nós precisamos apresentar para os jovens, né, para as crianças e depois, em seguida, que se tornarão jovens, esse sentido de retidão, esse sentido da não dualidade tão presente no nosso mundo. Em pouco tempo, né, nós ficamos hipnotizados pelas coisas do mundo. Conforme vamos crescendo, o mundo vai nos tomando.
né? A mídia nos aparece, nos envolve, hoje em dia já a internet e os apelos da vida. Então, quanto mais nós conseguirmos trazer e apresentar para os nossos filhos o caminho do Senhor, a estrada do divino e principalmente a retidão do que é certo, dos valores. Eu costumo dizer sempre que uma das coisas mais difíceis de se passar, de se transmitir para os filhos são os valores. E quanto mais cedo nós fazemos isso, quanto mais cedo nós mostramos, as coisas do mundo vão estar à nossa volta, mas quanto mais cedo nós mostrarmos os verdadeiros valores para os nossos filhos, mais fácil ficará para poder trilhar o caminho. Né? E é exatamente isso que Santo Agostinho fala nessa passagem dele. Tem até aqui num pedacinho que eu marquei também, na 303, em que ele diz aqui, ó: desde pequenino a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Então, quantas vezes, né, nós estamos com os nossos filhos pequeninos e nós achamos muita graça em determinadas coisas que eles fazem erradas, digamos, né? E por ser um ser pequeno, porque às vezes ele dá um puxão, puxa algum brinquedo de outro, faz de alguma forma mais brusca, e nós achamos aquilo engraçado, ou achamos eles muito espertos, né? Porque hoje as crianças chegam muito espertas. Mas é preciso tomar muito cuidado com todos esses sinais que as crianças nos apresentam desde muito cedo. A estudá-las devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. E isso a gente vai percebendo com o passar do tempo. Hoje nós sentimos isso na pele. Né? Algumas coisas que hoje são muito difíceis da gente tirar, né, são decorrentes de nós não termos trabalhado um pouco mais lá atrás. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Né? Então a gente percebe que tudo é uma semeadura. Por que Santo Agostinho fala sobre isso? Num capítulo onde a gente está falando dos filhos exatamente. Se nós estamos querendo que os pais sejam honrados, esse é um trabalho que nós pais temos que fazer com os nossos filhos. Para que eles, no momento em que estejam na condição de botar a mão na massa, digamos assim, tenham condições, que eles saibam qual o caminho tomar, né? E daí a explicação que Santo Agostinho vem trazendo aqui. E muitas vezes nós ficamos assim confusos no momento de dizer o não. Né? É tão difícil dizer o não para um filho, é tão complicado a gente negar coisas ou desejos ou anseios, né? Mas o quanto é importante que nós façamos isso, porque quando nós quando nós estamos mais velhos, a vida, os percalços, as dificuldades vão se apresentar e vão nos dizer muitos nãos, e nós precisamos saber, nós precisamos já ter ouvido isso da onde? Do nosso seio familiar. Por isso o nosso anseio muitas vezes de voltar, né, no momento da aflição, para junto dos nossos pais, para aquele porto seguro que nos remete, que nos abriga, que nos ampara. Então, é no papel dos pais fazer isso, é dentro do nosso lar que nós vamos conseguir colher esses frutos, e é através de quê? Qual será o solo que nós vamos trabalhar? O solo é a família. E esse é o ponto mais importante desse capítulo, a nossa família. A gente não pode deixar de tocar nesse assunto aqui. E para que nós criemos filhos que vão gerar famílias e mais famílias, dar continuidade na nossa caminhada aqui, nós precisamos ter em mente uma coisa muito importante: diferenciar de ensinar para eles
o bom e a bondade, o que é bom e o que é bondade. Porque bom, muitos de nós podemos ser, ou melhor, todos nós podemos de alguma forma sermos bons. Ser bom não é uma coisa muito difícil, existem muitos mecanismos para se ser bom. Nós podemos ser bom fazendo doações, pegando o telefone, preenchendo um carnê, trazendo um casaco, uma roupa. Como está o nosso sentimento interno com relação a isso? Essa conversa que a gente precisa ter com os nossos familiares. Quando nós estamos doando alguma coisa, quando nós estamos dividindo alguma coisa, quando estamos fazendo algum ato que seja bom, o que está atrás desse ato que é bom? Será que existe bondade? E a bondade, porque fazer grandes obras é importante, mas é muito mais importante aos olhos de Deus que nós estejamos fazendo tudo isso com muita bondade. É esse movimento interno, é a compaixão, é o trabalho da doação do tempo, do seu sentimento realmente, é que vale no processo. Eu não me lembro exatamente em que capítulo, no Evangelho, na parte que trata da caridade, também fala nas instruções dos Espíritos, relatando, né, aquela rainha que se vestia, né, aquela senhora da sociedade que se vestia simples, né, e não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que ela se vestia simples e saía com a filha para distribuir alimentos e casacos. Ela poderia simplesmente separar e entregar, né, para alguma instituição, ela estaria fazendo uma coisa boa. Mas como ela iria ensinar o verdadeiro sentimento? Como ela iria mostrar o que é a alegria, perceber de você entregar alguma coisa realmente para alguém e receber aquele sorriso de volta? Ou até em alguns momentos não receber nenhum sorriso de volta, não receber sequer um obrigado, mas você ter a certeza de que você está fazendo alguma coisa boa com bondade. Então, esse processo é talvez o mais trabalhoso para que nós venhamos a fazer com os nossos filhos, com aqueles que estão conosco, com aqueles entes difíceis que vivem conosco, não necessariamente somente os filhos. Às vezes nós precisamos fazer isso com os nossos pais, às vezes nós precisamos fazer isso com os nossos cunhados, com os nossos irmãos, com nossos colegas de trabalho. Por isso Jesus falou, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque quando ele disse isso, ele não estava negando a parentela física, e sim ele estava expandindo a nossa parentela, que é uma coisa que ele trata também aqui no Evangelho, nesse mesmo capítulo, que é a parentela corporal e a parentela espiritual. Que nós temos as duas formas, né? Nós viemos aqui através para que possamos encarnar através de uma família, através da união de um homem com uma mulher. Só que não necessariamente essa união, essa junção de homem com mulher que gerou o nosso corpo físico, que abriga o nosso espírito, é necessariamente a nossa família espiritual. Nós percebemos isso muito claramente nas casas espíritas, em outros templos, onde as pessoas se agregam por absoluto amor, por absoluta união, né? Nós chegamos, como eu digo que me sinto quando venho aqui no Jefa, que eu sinto como se estivesse visitando a minha casa, uma casa de muito tempo, onde todos são meus irmãos, assim, é uma sensação muito gostosa. E que não é igual de um lugar para o outro, nem sempre em todos os lugares é dessa forma. Mas a gente continua. E como que a gente faz para poder levar isso para a nossa casa? Antes de falar sobre isso, como nós fazemos para levar isso para a nossa casa, é importante a gente entender e agradecer à doutrina espírita que, através desses ensinamentos, esclarece tanto o porquê das nossas questões nas nossas famílias. Quem não tem questões familiares? Quem não as tem? Quem não tem dificuldade com alguma pessoa do nosso convívio familiar?
Todos nós, de alguma forma, temos. Por que será que Deus permite, né, se nós já estudamos que num dado momento eu vou reencarnar e escolho meu pai, escolho a minha mãe? Como é que será que é feita essa escolha? Será que ele é assim, absolutamente livre? Bom, eu quero aquela mãe com aquele pai bondoso, com aquela mãe bondosa, naquele irmão, né, que eu gosto. Seria muito bom se nós pudéssemos escolher desta forma. Nós escolhemos sim, mas nós escolhemos baseados no que nós precisamos, num momento onde nós estamos predispostos a mudar e a aceitar. E que momento é esse? A acertar. Que momento é esse? Quando nós já estamos no plano espiritual e decidimos, não, na próxima encarnação eu vou fazer tudo dar certo. Não, eu vou, pode me dar aquela mãe, pode me dar aquele pai, pode me dar aquela cunhada, aquele irmão, que eu vou fazer, vou dar conta e tal. E a espiritualidade diz que se eles deixassem tudo que a gente pede, se eles permitissem tudo, a gente não iria aguentar. Né? Porque eles sabem que a gente chega aqui e aí a coisa é um pouco diferente, porque a gente fica ofendido, a gente fica humilhado, a gente se sente, né, milindrado. Então, geralmente, a gente tem uma família legal com 2 ou 3 ou 1 que não é muito legal. Não é? É assim que funciona? A gente sempre consegue achar um grupinho que a gente gosta, a gente fica feliz, se sustenta, mas tem um, né? Aquela pessoa difícil ali, complicada. Por que será que aquela pessoa difícil e complicada está ali? Aí volta lá, né? Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o corpo vem, né? Eu venho da formação genética do meu pai com a minha mãe, mas o meu espírito é muito mais antigo. Não foi o meu pai e a minha mãe que geraram o meu espírito, né? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, né, na grande maioria, espíritos simpáticos, é aquilo que eu falei. Nós somos mais ou menos próximos, felizes, nos defendemos a nossa casa e os nossos queridos e tal, ligados por relações anteriores que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas, que eu digo sempre que tudo que vem depois do mais é que é importante. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatia igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Então, nós percebemos o quê? Que esse processo, essa pessoa difícil que vem conosco, ou as pessoas difíceis que vêm conosco, é que são o nosso grande trabalho, é que são a nossa grande missão. É para isso que nós estamos nessa família. É por causa disso que nós estamos nessa família. Não é por causa da reunião de final de ano ou de aniversário com todos os nossos queridos. Ótimo! Quanto mais nós nos fortalecermos como uma família, melhor. Mas precisamos saber que o nosso trabalho está nesse ente querido. E muitas vezes esse ente querido, não tão querido num primeiro momento, é o nosso pai e a nossa mãe. Às vezes esse nosso pai e a nossa mãe não comungam o mesmo objetivo nosso, seja ele de ordem material, seja ele de ordem espiritual. Algumas vezes eles não pensam como nós. E aí o que nós fazemos? O que nós temos por hábito fazer? Nós nos afastamos. Ou deixamos para lá. Ou não temos paciência para cuidar. Ou desprezamos aquele pai ou aquela mãe. Ou aquele cuidador ou aquela pessoa que nos criou. Agora, quando a gente já está na doutrina, já está entendendo o processo, já está entendendo como que nós chegamos aqui, a primeira coisa que a gente precisa pensar para entender exatamente o que quer dizer honrar pai e mãe é o seguinte: não importa o quanto a gente ame, não é uma questão de quantidade. O importante é como a gente canaliza esse amor. É claro que algumas pessoas, talvez, que não sejam consanguíneas conosco, nos produzam uma emoção, um calor, uma afetividade maior do que esses que estão muito próximos e ligados. Agora, quem foi que nos deu a vida aqui? Quem nos deu o corpo? A vida foi Deus, mas quem nos deu o corpo?
E por que é tão importante esse corpo? Porque esse corpo é que abriga o meu espírito. Esse corpo é que permite que eu esteja aqui, agora, por exemplo, nesse minuto, né, pensando sobre a minha vida. Pensando sobre o que eu vou fazer com o meu espírito, como é que eu vou conduzir o meu espírito. E isso só é possível porque eu tive, em algum momento, 2 seres que se uniram e permitiram que eu viesse. Então, pode ser o pai que for, a mãe que for, pode não concordar com o que for, pode não estar de maneira alguma de acordo com o meu projeto de vida, mas eu devo toda a reverência do mundo a essas pessoas. Se eu não conheci essas pessoas, porque pode acontecer, e existe muito, nasci, perdi contato, ou sou órfão, ou nunca conheci, ou fui abandonado pelo pai e pela mãe, por todos aqueles que me cuidaram. Porque se eu estou hoje um ser adulto, né, se eu respiro, se eu tenho um corpo praticamente perfeito, alguém cuidou de mim, alguém me amamentou, alguém me agasalhou num momento difícil, alguém me abrigou, alguém passou a noite em claro para que eu pudesse dormir. E isso possibilitou que eu estivesse aqui agora, fazendo as minhas escolhas. Então, a quem eu devo agradecer? Em primeiro lugar a Deus, mas a quem eu devo agradecer? Porque se as escolhas que eu faço hoje, certas ou erradas, elas são minhas escolhas, são opções minhas, elas só são possíveis porque alguém optou por mim e não por si mesmo. Que esse é o trabalho, né, de quem está com uma criança pequena. Então vai chegar um momento em que isso inverte, que esses nossos pais vão estar sem condição de cuidar. E aí será minha opção cuidar deles ou não. E que é um pouco diferente de quando a gente tem um filho pequeno, um bebê, né? Porque quando nós temos um bebê, ele não tem o que fazer, alguém tem que cuidar, né? Alguém tem que dar a mamadeira ou o peito e tal. E o idoso, né, nós temos a opção de ficar ou não. Então, muitas vezes nós nos sensibilizamos porque é um ser bonitinho, cheirosinho, fofinho, pequenininho, e o idoso não é tão assim. Dá mais trabalho, repete. E quantas vezes a criança não repete e a gente acha engraçado? E quando a criança fala errado e a gente acha engraçado? E quando o velho fala errado, a gente não acha engraçado? Quando ele repete a história, a gente, você já falou isso. E quantas vezes a criança fala a mesma coisa? Eu lembro da minha filha, quando pequena, que fazia durante uns 2 anos, todos os dias eu tinha que assistir a Branca de Neve com ela. Todos os dias eu tinha que assistir aquela. Na época era fita, gente. Estourou não sei quantas, 1, 2, 3. Todos os dias, eu com a maior alegria do mundo ia lá, assistia a Branca de Neve com ela todos os dias. Então, assim, os processos são os mesmos, de forma diferenciada. Isso é que é honrar pai e mãe. Então, não tem a ver com amar e me sentir a pessoa mais feliz do mundo, no melhor lugar do mundo. Mas eu devo tudo o que eu faço, tudo, né? A minha condição de estar aqui a esses seres. Então, honrar é reverenciar. Reverenciar no sentido do respeito. Se esses pais foram negligentes, se esses pais foram amorosos, se esses pais, quando são amorosos é mais fácil, mas e quando não foram? Continuam sendo as pessoas que me possibilitaram eu estar aqui hoje. E modificar isso, e até olhar para isso, não com crítica, mas como análise. Como eu vou agir com os meus filhos? Como eu vou agir com o mundo que está à minha volta? Então, quando nós percebemos essa questão da parentela, né, espiritual, que é, como bem disse aqui no Evangelho, né, uma grande família que nós não temos ideia, porque imaginem quantas encarnações nós já não passamos, quantas encarnações, quantas famílias, quantos pais e quantas mães nós tivemos. Nós não temos noção. Então, reencontrar essas pessoas ao longo das caminhadas vão ser muito recorrentes esses encontros. Às vezes nós conhecemos pessoas ao fim da nossa jornada aqui, né? Às vezes uma cuidadora,
né, estando com um idoso, foi alguém que em outra vida foi seu filho ou sua mãe, e que se apresenta ali numa situação quase no final, para dar aquele arremate naquela história, naquela encarnação, e fazer com que a pessoa saia da encarnação de uma forma melhor. Né? Essa questão da parentela, ela é muito importante porque nós nos abraçamos e nos atracamos muito com essa nossa parentela do mundo. E a gente briga com os nossos parentes de ficar e de levar esses sentimentos até o final das nossas vidas, aqui, desta vida, né, desta encarnação. E com isso, o que a gente está levando? Um laço que poderia ser só uma passagem, nós estamos fazendo disso um sentimento forte, arraigado, difícil, e que a gente está levando. Porque é essa bagagem que a gente leva. É isso que vai com a gente, não vai ser a minha roupa, né? Não vai ser o meu corpo, não vai ser os meus papéis, os meus estudos, não vai ser nada disso. Tudo isso vai ficar, tudo isso vai se transformar. O que vai levar vai ser o meu conhecimento e esses sentimentos. Então é muito mais fácil que eu possa sair dessa jornada, quando eu já estiver partindo, numa condição melhor do que quando eu entrei. Porque é isso que eu preciso deixar aqui. Eu tenho obrigação de deixar o mundo melhor por onde eu tiver passado do que quando eu cheguei. Eu vim aqui para quê? Eu vim para evoluir, eu vim para modificar, eu vim para crescer, eu vim para aprender, para fazer alguma coisa que seja lei de progresso, caminho para frente. Então eu tenho obrigação. Imagina que eu venho e faço meia dúzia de questões com pessoas que vieram do meu lado. Então, muito complicado. Mas é difícil mesmo. E para isso, a gente tem uma ajuda, né, um auxílio luxuosíssimo, né, da espiritualidade que vem para o nosso lar nos abrigar e nos envolver e fazer um trabalho conosco que se chama Evangelho no Lar. Através do Evangelho no Lar, nós conseguimos relaxar esses laços de raiva, de animosidade, né? A gente começa a produzir entre essas pessoas, muitas vezes entre os espíritos que habitam o nosso lar, por questões passadas nossas, que ficam ali avós, tios, ou outras pessoas, inimizades que nós mesmos fazemos, que ficam produzindo aqueles círculos viciosos, complicados na nossa casa. E no Evangelho no Lar, ele vem para quê? Para que a gente harmonize e possa compreender. É como se os espíritos chegassem e abrissem realmente a nossa mente e fosse limpando e fazendo ver no outro, naquele que a gente tem uma dificuldade, o entendimento. Porque ninguém consegue entrar numa briga ou numa discussão em meio a um evangelho. Por quê? Porque a gente sabe da presença desses amigos espirituais na nossa casa. Então é um momento não de criticar, você fez isso, você fez aquilo. Não, olha, durante a semana eu passei por uma situação difícil, eu tive uma angústia. Então se a gente conseguir colocar isso no nosso lar, uma vez por semana, né? Uma vez por semana, que a gente consiga trazer esse envolvimento para o nosso lar, a gente vai estar trabalhando essa família que nos foi colocada, que nos foi dada, que nos foi permitida para que a gente pudesse avançar. Para todos nós é um processo de avanço. E aí eu procurando material para falar sobre isso, sobre o Evangelho do Lar, e tem muitas coisas, eu achei nesse livro Jesus no Lar, que eu não sei se alguém não conhece, é absolutamente maravilhoso, que é a psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Néio Lúcio. O capítulo 1, que eu não vou ler ele inteiro aqui, mas assim, é maravilhoso, que ele fala sobre o culto cristão no lar. E ele conta o primeiro culto que aconteceu na época de Jesus, que Jesus que começou, né, que mostrou na casa de Simão Pedro como se faria o evangelho no lar.
E aí, só para que a gente possa, assim, ele começa, estava no meio entre conversas que ele considerava não muito elevadas, porque Jesus não perdia nenhum momento para dar de ensinamento. Todas as palavras de Jesus continham ensinamento, todas, nada era perdido. Então, até porque a passagem dele aqui era curta, então tudo era aproveitado, absolutamente tudo. E ele pergunta para Simão, né, assim, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Né? E ele responde, mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Depois ele pergunta assim, e o oleiro? Né? O que ele faz para atender a tarefa que se propõe? E aí o pescador responde, sem entender muito bem, ele modela o barro, né, dá a forma que ele deseja. E como procede o carpinteiro, né, para alcançar o seu trabalho? Ele diz, bom, ele lavrará a madeira, usará o serrote, o martelo, o formão, para dar o molde à peça bruta. Né? Aí Jesus se calou e falou assim, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então, olha que coisa, nós, 2000 e tantos anos atrás, e hoje a gente fica assim, nossa, como estão os nossos políticos, como está a nossa sociedade, como está o nosso país, como está o nosso mundo? E nós botamos lá fora a responsabilidade de uma coisa que nós ainda não sabemos muito bem como fazer dentro do nosso lar. E isso Jesus dizia. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Olha como é sério isso. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Né? Então esse ensinamento, ele é muito importante, porque eu não sei se o meu filho ou a minha filha um dia virão tomar algum cargo de comando de uma nação. E eu sou responsável. Eu serei sempre responsável por aquilo que eu ensinei, por aquilo que eu coloquei de valores na mão dessas pessoas. Nós não temos ideia, né? E aí ele continua fazendo, né, um pouco mais, a mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes o Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conservação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, ali, nesse momento, ele inicia o primeiro, né, evangelho, dá o exemplo de como se faz o primeiro evangelho no lar. Né? E a gente fica muito tocado, porque a gente tem essa possibilidade, principalmente aqui na doutrina espírita, que nos ensina como trazer essa luz para dentro da nossa casa, para que a gente possa, nessas dificuldades do nosso convívio, que é tão difícil, que é tão complexo, das nossas relações, dos nossos familiares, tão mais fácil se nós conseguirmos trazer isso. Ah, mas ninguém na minha casa quer fazer o evangelho no lar e eu queria tanto fazer. Não tem problema. Você faça sozinho, porque nós nunca estamos sozinhos. E sempre tudo acontecerá a partir do exemplo. Se nós nos mantivermos serenos e fizermos o nosso evangelho tranquilo e mantivermos o coração sereno, rapidamente outras pessoas que antes repudiavam essa atitude vão começar a perceber que é através do nosso comportamento, através do nosso exemplo, que nós vamos conseguir angariar essas pessoas para o caminho do Pai. Né? Então, voltando aqui para o nosso Evangelho, a gente não pode esquecer nunca
que esse capítulo do honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele fecha, né, esses 4 capítulos onde existem as qualificações para que a gente possa realmente estar no caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Não saiba a vossa mão direita o que vossa mão esquerda, da vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, né? E honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Esses preceitos não deixam dúvida. Eles nos qualificam para que a gente possa seguir. Como que a gente vem, né, por esse caminho e a gente embarrera nessa parte? É sempre nesse momento em que a gente faz uma coisa, mas não faz a outra. Faz mais ou menos, fica lá, fica um pouco cá. Então vamos aproveitar, né, esse momento onde a gente está tendo contato com essas palavras tão firmes do Senhor, onde Ele mostra que mesmo diante da nossa dificuldade que nós vamos sempre ter enquanto estivermos aqui no plano terreno com os nossos familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, nós temos uma certeza: o Pai nos acompanha, Jesus está conosco, a espiritualidade está do nosso lado, desde que nós sempre estejamos dispostos a servir. Então, quando nós nos colocamos possíveis de ser trabalhados, né? Quando nós nos disponibilizamos, quando a bondade ultrapassa o que é bom, né? Como eu falei aqui, quando a bondade floresce. Então, eu quero fazer, eu não sei como, me ajudem, né? E aí, se a gente, quando coloca isso, a gente pede isso no nosso evangelho no lar, a gente pede isso nas nossas preces, aquele filho difícil, aquele pai complicado, aquela mãe que não me compreende, fazei com que a mente dela e a minha mente entrem em sintonia, para que a gente possa acertar e juntos seguir. Talvez eu não venha nunca a amar como eu amo outras pessoas de outros lugares, mas é essa pessoa com quem eu preciso acertar. Esse é a nossa missão neste momento aqui na Terra. Então, honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, honrar os nossos familiares, as nossas dificuldades, é o nosso dever. Não vamos, em momento algum, perder a nossa caminhada. Não vamos deixar para o próximo. Não vamos deixar assim, não, nessa eu não vou conseguir. Vou sim, eu vou conseguir. Porque muito mais vale o esforço do que o resultado. O resultado é uma projeção, uma criação da nossa mente. Nós achamos que o resultado é tudo ficar em flores. E muitas vezes não é. O resultado não nos cabe, né? A semeadura é nossa, a colheita é do Senhor. Então, que assim possamos, né, abraçar sempre muito essa oportunidade com a ajuda desses espíritos amigos.